Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar uma exploração que eu realizei sobre uma estratégia muito conhecida, a estratégia de balanceamento de ativos. Como vários analistas vêm mostrando ao longo dos anos, essa estratégia pode gerar resultados muito positivos, superando a Selic. E o mais interessante, novos analistas também estão mostrando como ela pode ajudar o investidor a bater a Selic ao longo do tempo. A essência da estratégia é a seguinte: o investidor escolhe uma quantidade de ativos, no meu caso foram 10, e define um percentual igual para cada um, ou seja, 10% para cada ativo. Todo mês, eu vou aplicar um aporte fixo, que vem de uma renda ou poupança que eu tenho, mais os proventos de todas as ações. Esse aporte igual mais os proventos vai ser direcionado todo mês para o ativo que ficou mais atrasado, ou seja, aquele que teve o menor percentual naquele mês. Sabemos como é renda variável, todo final do mês a preço do dia alguma ação vai ficar atrasada. Essa estratégia então consiste nesse equilíbrio. Todo mês, o aporte mais todos os proventos recebidos neste mês vai para o ativo mais defasado. Eu desenvolvi um programa em inteligência artificial usando o Cloud e ChatGPT e baixei os preços ajustados no Yahoo Finance, ajustados só por bonificações e desdobramentos sem proventos, que são os dividendos e juros sobre o capital próprio, chamado de JCP. Os proventos, por outro lado, eu baixei separadamente. Assim, todo mês eu aplico esses proventos no ativo que está mais atrasado. Agora, eu vou explorar essa estratégia usando várias ações, percentuais e janelas diferentes para ver quais resultados a gente pode alcançar. É isso, vamos começar. Vamos lá, então. Aqui, eu mostro para vocês uma imagem com as 10 ações que eu escolhi. São ações tradicionais, aquelas que a maioria dos investidores que buscam empresas mais resilientes tem em carteira. Entre elas, vocês veem Banco do Brasil, Engie, Klabin, Fleury, Itaú, poderia ser Itaúsa, Petrobras, Porto Seguro, Taesa, Vale e BB Seguridade. Claro, algumas dessas empresas se destacaram mais, outras nem tanto, mas eu quis incluir uma variedade para não ficar só no topo. A gente definiu aqui um peso de 10% para cada uma e o total sempre soma 100%. Essa última coluna ajusta automaticamente, garantindo o equilíbrio. Além disso, como os proventos vêm brutos, principalmente de bancos, eu apliquei uma média de 8% de desconto, porque no passado houve desconto de 15% no JCP. Lembrando que as datas baixadas são as datas de direito, assim inclui uma defasagem de 60 dias para pagamento para ficar mais próximo da realidade. Então, essa média de 8% de desconto e defasagem de pagamento é só para a ilustração. Peguei o período de 2015 até agora, dia 28 de abril, e ao rodar o programa na simulação, a gente vê que, ao longo dos anos, os percentuais se mantêm bem equilibrados. Cada ação, com sua cor específica, mantém a largura constante, portanto o percentual se ajustando com as aplicações mensais ficando sempre próximo de 10%. Entre 2015 e abril de 2026, a taxa de retorno foi impressionante, 17,9% ao ano, ou cerca de 1,3% ao mês, enquanto a Selic, no mesmo período, deu 9,8% ao ano. O retorno total foi de 182% ao longo de 136 meses. E claro, cada ação teve uma performance diferente. Por exemplo, Banco do Brasil, Engie, ambas com 15% de alta. Klabin, agora mais pressionada, teve 10%. Fleury, apesar de oscilar, teve um desempenho interessante. E, como eu disse, as aplicações sempre foram realizadas da mesma forma, R$ 1.000 mais os proventos. A gente vê que Petrobras, por exemplo, teve uma alta bem expressiva. No próximo gráfico da Petrobras, eu explico o porquê. Porto Seguro 20%, Vale 24%, Taesa 16% e BB Seguridade, embora mais estável, deu um retorno um pouco acima da Selic. Mas, vamos entender melhor no gráfico individual do ativo. Na figura 2, estão representados os aportes anuais realizados, a partir de aportes mensais de R$ 1.000. Ou seja, a cada mês 1.000,00, assim foram investidos R$ 12.000 no ano. Os aportes se mantiveram constantes de 2015 a 2025, com a exceção de 2026, que teve apenas 4 meses. Um ponto interessante é que, a partir do 7º mês, os proventos quase alcançam os aportes. E, a partir do 8º mês, os proventos começam a superar os aportes. Com o passar do tempo, os aportes passam a representar uma parcela menor,
enquanto os proventos se tornam o principal impulsionador do crescimento mensal. Na figura 3, nós analisamos o desempenho da Petrobras, código PETR4. Assim como outras empresas cíclicas, como a Vale, ela apresentou um desempenho muito positivo em momentos de preços baixos. O sistema, ao longo do tempo, fez aquisições em momentos de baixa, comprando a PETR4, por exemplo, a R$ 5,00 em 2016. É importante notar que, embora o sistema tenha focado nas oportunidades de preço baixo, outras ações também caíram, e o sistema precisou balancear comprando outras. No caso da PETR4, a maior parte das compras ocorreu nos pontos mais baixos, o que mostra o potencial das empresas cíclicas para esse tipo de estratégia. Contudo, é essencial ter cautela, pois algumas empresas podem continuar em queda, inclusive entrando em recuperação judicial, o que exige um acompanhamento cuidadoso e uma compreensão mais profunda do cenário da empresa. Na figura 4, nós analisamos novamente a Petrobras PETR4, mas agora com uma simulação de aplicação mensal 100% nessa ação, sem balanceamento. Ao longo dos meses, as compras ocorreram comprando mais quantidade de ações nos momentos de preço baixo, mesmo aplicando sempre o mesmo valor mensal. Como resultado, a rentabilidade foi muito alta, 31% maior do que no caso do balanceamento. Isso se deve ao comportamento cíclico da empresa, que passou por um período muito ruim, mas se recuperou bem. No entanto, como vimos na análise anterior, o risco sempre existe e, apesar do bom desempenho, é importante ter cautela. O mais seguro, como se diz, é sobreviver, ao invés de tentar acertar uma empresa que pode não se recuperar. Mesmo assim, a experiência mostra que em empresas cíclicas, o resultado pode ser muito positivo. Na figura 5, nós analisamos o Banco do Brasil BBAS3. É possível ver claramente os meses de aplicação. Por exemplo, em março de 2016, a ação foi comprada a R$ 7,37 e com os R$ 1.000 mensais comprou-se uma quantidade maior de ações. O padrão se repetiu. Nos períodos de preços mais baixos, foram feitas mais compras. Ao longo do tempo, apesar dos aportes fixos de R$ 1.000, os proventos foram crescendo, e mesmo com o preço mais alto, o número de ações adquiridas continuou aumentando devido ao aumento dos proventos totais do mês. Na figura 6, analisamos novamente o Banco do Brasil com as aplicações mensais. Aqui, a rentabilidade foi um pouco menor do que no cenário de balanceamento. Isso reforça que, dependendo da empresa, cada estratégia pode gerar resultados distintos. Ou seja, o desempenho varia conforme o ativo escolhido e é importante avaliar cada caso. Na figura 7, apresentamos um consolidado com diferentes empresas, apenas para ilustrar a diversidade dos resultados. Substituímos a Fleury pela Cosan, já que seus preços caíram bastante, assim mostrando um outro cenário com empresas que tiveram desempenho inferior comparado ao primeiro cenário. No lugar da Petrobras, colocamos a Gerdau e no lugar da Vale a Tupi, que teve um crescimento mais modesto. O objetivo foi mostrar o desempenho com algumas empresas menos atrativas. Nesse caso, o retorno foi um pouco menor, 12,6%, mas ainda assim superou a Selic, que no mesmo período ficou em 9,8%. Ou seja, mesmo com empresas de performance mais fraca, a distribuição equilibrada ainda gerou um retorno cerca de 3% superior à Selic. Na figura 8, nós vemos novamente os aportes anuais desse novo exemplo. Aqui, os proventos cresceram de forma mais lenta, enquanto no exemplo anterior, no 7º mês, os proventos já estavam quase iguais aos aportes. Nesse caso, eles demoraram um pouco mais, só ultrapassando no 8º ou 9º mês. Por isso, o resultado final foi um pouco menor, mas, ainda assim, superou a Selic com uma diferença de cerca de 3% a mais. Ou seja, mesmo com um crescimento mais modesto dos proventos, a estratégia ainda trouxe um bom desempenho. Na figura 9, nós mostramos uma abordagem diferente, em que aplicamos pesos distintos para cada empresa. Por exemplo, a Cosan, que tem maior risco, recebeu apenas 4%, e a Tupi, que também é cíclica e cresce de forma mais modesta, teve 6%. Para compor 100%, o Banco do Brasil, Engie, Klabin e Itaúsa receberam respectivamente 12%, 12%, 12% e 14%. Com essa distribuição, o retorno acumulado, a TIR, foi um pouco maior, cerca de 1,5% acima do cenário anterior, onde todas tinham o mesmo peso.
Isso destaca a importância de ajustar os pesos conforme o risco. Mesmo que o investidor inicie com uma distribuição igual, ao longo do tempo, reduzir o peso das ações mais arriscadas permite um retorno maior. Ou seja, o conhecimento dos riscos e o rebalanceamento constante são fundamentais para um bom desempenho. Na figura 10, nós analisamos o desempenho da Cosan de forma isolada, dentro desse rebalanceamento. Mesmo com a queda expressiva, fechando em torno de R$ 5,00 em abril, a performance anual foi positiva, com um retorno de quase 2%. Isso ocorreu porque, nos momentos de preço baixo, foram compradas quantidades maiores, por exemplo ao preço de R$ 5,00, cerca de 200 ações com R$ 1.000 e mais ações com proventos. Ao final, em dezembro de 2025, foram acumuladas 454 ações. Mesmo sem proventos em 2025, o fato de ter comprado mais quando o preço caiu, junto com a distribuição de proventos ao longo do tempo, compensou essa queda enorme. Isso reforça como o rebalanceamento é crucial para suavizar perdas e garantir um bom desempenho no longo prazo. Na figura 11, a gente introduz uma análise por janelas rolantes, de 5 em 5 anos, para evitar o viés de começar só num momento específico, como 2015. O gráfico acompanha então cada período de 5 anos desde 2010. E, ao comparar com a média da Selic no mesmo intervalo, a gente vê que, por exemplo, quem investiu em 2010 e olhou até 2014, teve um retorno 11%, um pouco acima da Selic média do período. Ao longo do tempo, cada janela, de 5 anos, foi variando. Por exemplo, em 2019, quem comprou naquele momento teve um pico, com rentabilidade altíssima. Porém, nos últimos 5 anos, como as ações estavam mais caras, quem investiu ali, olhando até 2024 ou 2025, empatou ou até ficou abaixo da Selic. Ou seja, mesmo com o caso da Cosan, que teve uma performance ruim, a análise por janelas rolantes mostra que, ao longo do tempo, houveram 8 janelas do total de 13 que superaram a Selic, com o melhor resultado de 29% em 2019 e o pior quase zero em 2015. Ou seja, a análise por janelas rolantes dá uma visão mais realista, mostrando que o desempenho não depende só do começo ou do final, mas de todo o ciclo de 5 anos. Agora, a gente vai analisar então a janela de 10 anos. Na janela de 10 anos, a gente percebe essa suavização da volatilidade. Começando em 2010, o pico foi em 2019, com uma TIR bem alta, mas depois, ao longo do tempo, ela foi caindo. Em 2023, o retorno foi bom, mas à medida que os anos passam, a TIR cai um pouco, porque preços em alguns momentos chegaram até a cair. Mesmo assim, em todos os períodos, a rentabilidade TIR ficou acima da Selic. A Selic no período variou entre 8,4% e 9%, então o retorno acumulado, mesmo modesto ao longo de muitos anos, faz toda a diferença. Ou seja, mesmo com uma TIR média, por exemplo, de 3% acima da Selic, ao longo de 2 décadas, o capital pode dobrar em relação ao capital corrigido pela Selic, mostrando que o tempo é um aliado fundamental, mesmo com rentabilidades mais modestas. Na figura 13, então, a gente vê essa janela rolante de 15 anos, começando em 2005. Com a substituição da Taesa pela Semig, já que não havia Taesa em 2005, a volatilidade caiu ainda mais devido ao tempo maior de cada janela. Ao longo desses 15 anos, todas as TIRS ficaram acima da Selic, com um mínimo de mais de 3% acima. Mesmo com a inclusão da Cosan e da Tupi, que não tiveram uma performance boas, o ponto é esse: quanto mais o prazo aumenta, mais a carteira se estabiliza, reduzindo a chance de ficar abaixo da Selic. Assim, cabe ao investidor fazer essa gestão, diminuindo o peso daquelas ações que não estão performando e ajustando ao longo do tempo. Claro, isso é uma análise do passado, e o futuro sempre depende da escolha e do acompanhamento constante. Na penúltima figura, a gente fez uma distribuição de pesos iguais, mas incluímos a OIBR3 no lugar da Cosan. E, como a gente sabe, a Oi passou por sérios problemas, chegou a ser uma empresa que distribuía bons proventos, mas hoje está em recuperação judicial e o preço praticamente derreteu, sem perspectivas. Nas janelas rolantes, começando em 2005, a gente viu que, por alguns períodos, especialmente em 2021 e depois em 2024, a TIR ficou abaixo da Selic. Ou seja, apesar de todo o esforço de balanceamento, uma parte significativa do capital foi jogada na Oi.
Mesmo assim, o retorno final foi de 7,8%. Isso reforça a importância de, ao longo do tempo, o investidor acompanhar e, se uma empresa der sinais de risco extremo, reduzir o peso, até mesmo zerar, para proteger o capital. Na última figura, a gente fez um ajuste nos pesos, reduzindo o peso da OIBR 3 para 3%, enquanto o Banco do Brasil, Klabin, Engie ficaram com 12% e Itaúsa com 14%. Com essa redução, o capital alocado na Oi foi diminuído, e ao longo desses 15 anos, o resultado foi positivo em todos os períodos. Ou seja, o investidor, mesmo que começar com uma alocação inicial maior, ao reduzir o peso nas empresas de risco, pode ter uma rentabilidade de 3% acima da Selic. Isso reforça a importância de, ao longo do tempo, ajustar a exposição, cortar ou diminuir o peso das ações problemáticas e, assim, no longo prazo, o investidor consegue um retorno sólido, sem ser tão impactado por uma única empresa que se deteriorou. Encerrando aqui a apresentação sobre o balanceamento de ativos, dá para verificar que diversificação, selecionando bem as empresas e calibrando os pesos, priorizando as mais resilientes em vez das de maior risco, pode-se conseguir um resultado bom e de menor risco do que se estiver muito expostos a ativos sem estratégia definida, onde pode-se ter um resultado muito bom ou muito ruim ficando fora do jogo. Também é bom deixar claro que foi realizado com o que foi conseguido mais facilmente, que são informações disponíveis do passado de ações. Balanceamento pode-se correr ainda menos risco utilizando não somente ativos de renda variável, mas também mesclando com renda fixa como títulos públicos do Tesouro Direto e CDI de bancos. Utilizando vários tipos de ativos financeiros, acaba-se utilizando a volatilidade destes ativos para aumentar a rentabilidade do patrimônio financeiro. Um abraço a todos os investidores